bem-vindos ao Meia Luz, Núcleo Espírita Amor e Luz. Tem alguém na casa pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida sobre o funcionamento da casa ou da doutrina espírita está à disposição para atender, tá bom? Alguns recadinhos que a gente sempre dá no início das palestras. A casa ela abre às terças, quintas e sextas, tá? Sendo que às terças e quintas a gente tem palestras às 20 horas. Às sextas a gente tem a Evangelho-terapia também às 20 horas. Tá bom? Aos domingos de manhã, às 9 horas da manhã, a gente tem a evangelização infantil, um encontro de pais e um encontro de jovens. Tá? São atividades bem importantes aí, principalmente para a faixa etária de criança e tudo mais, é que a gente sempre fala, né? As crianças hoje, se elas querem informação, elas têm no YouTube, tem um monte de lugar, então é sempre bom se puder trazer, porque a gente faz também, né, o ensinamento da doutrina para elas de uma forma mais didática, né? Para as crianças também é importante. Vocês viram aí que também nos slides iniciais lá a gente já está colocando alguma coisa nos cursos, né? Aproveitar agora no final do ano, a gente sempre faz aquelas promessas para o ano que vem, né? Quem não fez os cursos ainda espíritas, procure se informar, fazer, né? Programa já para o ano que vem, já fazer isso aí é muito importante. E quem já fez, se quiser também fazer uma reciclagem, alguma coisa também, fica à vontade aí, sempre, a casa está sempre de portas abertas aí no sábado, tá? Que é os nossos cursos, no sábado à tarde. Depois, mais pra frente, a gente vai dando mais informação. Inclusive, já está aberto as inscrições, viu? Quem quer fazer a inscrição pode ir na secretaria já. Tem algumas famílias que a gente dá assistência, tá? E a gente dá cesta básica. E para fazer esse trabalho, a gente conta também com a ajuda de vocês. Então, quem puder trazer algum alimento da cesta básica, é sempre bem-vindo para ajudar nesse trabalho, tá? Uso de celular no salão. Eu vou pedir para vocês, quem puder desligar o aparelho, ótimo. Se não puder, colocar ele no modo silencioso e evitar de ficar manipulando o aparelho, né? Dedicar esse momento para você, aquilo que a gente fala. O tratamento nosso já começa quando a gente já entra dentro do portão da casa, né? Então, dedicar esse momento para você, já se deslocou até aqui, dedica esse momento para você. A palestra hoje é Catarcida e William, os nossos amigos aqui da mocidade, né? E eles trazem o tema Apagamento dos Rótulos, Amor Sem Condições. Tá bom? Vamos para a nossa prece? Vamos todos nós calmar nossos corações, esquecer um pouco dos nossos problemas, dificuldades do dia a dia, mentalizando o Mestre Jesus, espalmando sua mão sobre as nossas cabeças e nos transmitindo paz, tranquilidade, amor, e com essas energias possamos ter uma ótima palestra, que as palavras que sejam ditas nessa noite sejam guardadas no nosso coração para o uso de nós mesmos, ou, se necessário, que a gente leve para algum amigo, familiar necessitado. Que possamos, assim, todos nós, ter uma ótima palestra e sair daqui pessoas melhores do que quando entramos. Que assim seja. Graças a Deus. Senhor William, fica à vontade. Boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma noite aqui na casa. Para todo mundo que está voltando, para todo mundo que é a primeira vez. Eu sou a Tarsila, esse é o William. Nós estamos trazendo um pouquinho agora da Semana Espírita da Juventude, né? Então, durante toda a semana, do dia 23 ao dia 30, a gente está andando pelas casas da região com palestras da juventude. Então, cada dia a gente tem um representante nas palestras. No dia 26, que é amanhã, a gente vai estar lá em Cotia, mas no dia 27 a gente vai estar aqui pertinho, na Coab, no Ceará de Cadê. Se alguém ainda não conhece e quiser conhecer alguma dessas casas, não percam essa oportunidade. Aí, sexta-feira, estaremos lá na Oficina de Luz, também aqui pertinho. Obrigada. E dia 29 do 11, a gente vai estar no Sementes de Humildade, que é em Barueri.
E no dia 30 a gente fecha no Cefa, que é em Barueri também. E uma coisa especial é que no dia 30 a palestra começa às 9h30 e depois às 10h30 a gente vai ter um momento artístico. Então, quem gosta, quem conhece alguém que gosta de cantar, dançar, declamar poesia, fazer alguma apresentação, é muito bem-vindo, tá bom? O nosso Instagram ele vai estar com a publicação do sarau e tudo mais. Aí eu vou deixar mais um convite para vocês, que nós temos em janeiro um evento de esportes. E ele é voltado para a juventude, para o público adulto também. E ele vai acontecer dia 24 e 25 de janeiro. E as inscrições também estão abertas e serão postadas nas nossas redes. E aí, para começar, o tema da nossa palestra é Para Além dos Rótulos, o Amor Sem Condições. E que é, né, já trazendo um pouco do tema do nosso evento, que é Todas as Vidas Importam. E aí, para me apresentar, eu sou a Tarsila, eu trabalho na mocidade aqui da casa, aos domingos. Para quem não conhece um pouco aí, mas tem jovens, tem crianças, ou gostaria de vir também, porque a gente também tem grupo de pais aqui na casa e é muito legal. E o trabalho da evangelização é uma coisa muito boa de se fazer. E além disso, eu sou hoje representante do departamento de mocidade, junto com essa galera que está de azul aqui na frente. E a gente está aí espalhando um pouco da doutrina para o movimento espírita todo da região. Boa noite a todos. Boa noite. Conseguiram me ouvir? Desculpa, estou um pouco nervoso. É a primeira vez que eu venho no NEAL. Fui super bem recebido. Deixa eu me apresentar primeiramente. Eu me chamo William Barros. Eu sou trabalhador e estudante da doutrina espírita. É a primeira vez que eu venho trabalhar aqui no centro de Carapicuíba. Eu sou trabalhador do centro, até perguntar se vocês conhecem, o Centro Espírita Obreiros do Bem, em Osasco. Alguém conhece? Sou trabalhador lá do Obreiros. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, o prazer, né, de ter conhecido o pessoal do EJEC. Esse ano eles foram visitar. Eu sou dirigente do grupo da juventude do Obreiros do Bem. Contando um pouquinho da minha história, sou com a doutrina, eu vou completar 42 anos agora na próxima semana, e até os meus 32 anos de vida eu não conhecia espiritismo. E um dia, trabalhando, do nada, já dando um exemplo prático, né? Um espírito chegou no meu ouvido e falou: cara, você precisa evoluir espiritualmente. Eu tive um choque, assim, falei: meu Deus. Fui buscar conhecimento, fui buscar a leitura e me matriculei direto num curso. Então, o colega estava falando sobre curso. A primeira vez que eu entrei no centro espírita não foi para assistir uma palestra, foi direto para o curso. Eu me matriculei, porque sabendo que ia ter um curso lá no Obreiros, e não saí mais, né? São 10 anos de contato com a doutrina espírita. Então, me inspirando aqui, dando meu relato. E ao entrar dentro do conhecimento dessa doutrina maravilhosa, já no primeiro ano eu me identifiquei com os trabalhos realizados na casa, e já faz 8 anos e meio que eu conduzo o grupo de jovens também. Sou papai da Manu e da Catarina, 2 filhas, casado com a Ju, minha esposa, e estou muito feliz de estar aqui hoje, colaborando, conhecendo, né, o trabalho feito pelo NEAL, pela galera do EJEC, e buscando colaborar de alguma forma. É isso aí, galera, que nós tenhamos um bom momento. Vai lá, tá? Bom, e aí, pra gente começar, eu queria jogar aqui umas ideias para vocês. Quando a gente fala um pouquinho de rótulo, né? A gente lembra já de um potinho, de um vidro, de alguma coisa que a gente vê no mercado, numa loja. Porque, afinal de contas, o rótulo é isso, né? Ele identifica o que aquele produto tem, o nome dele, o que ele compõe. E aí a gente fica pensando, eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que eu brigo comigo mesma quando eu faço alguma coisa errada. Então eu fico assim, meu Deus, eu tô andando na rua, beleza, andei, vi uma pessoa e falei, nossa, que tênis. Aí eu falei, o que o tênis dela tem a ver com a minha vida? Não tem nada a ver com a minha vida? Por que eu tô me intrometendo? Né? Não tem nada a ver. E eu tô lá, nossa, mas é... Para, pelo amor de Deus. E aí, quando a gente para pra pensar nos rótulos, é mais ou menos semelhante. Porque eu tô tendo uma pré-ideia daquela pessoa. E aí eu fico imaginando, gente, já pensou se fosse igual aqueles jogos, né, que tem hoje, que você programa lá e você vê a ficha completa do personagem. Aí você chega no ambiente, tipo, cheguei aqui na casa espírita, tudo bem. Aí eu tô ali na porta, aí vem aquela pessoa que vai te receber. Aí você clica assim no botão, aí do lado dela assim aparece a ficha dela. Idade, signos, tudo assim, que você achar mais importante.
Aí você fica, meu Deus do céu, ó, eu já sei que essa pessoa aqui é de escorpião, então não sei se eu quero falar muito com ela. Ah, essa daqui, ela já, eu não sei, ela é de Capricórnio, será que é bom, será que não é? Preciso pesquisar um pouquinho mais. Então, é como se você já estivesse dando uma descrição para aquela pessoa como se ela fosse um produto. Bom, a Tarsila, ela comentou muito bem de uma mania forte que nós temos, e até natural como seres humanos, espíritos imperfeitos que somos, de apontar o dedo para os outros e criarmos as nossas concepções, muito embasados ainda com os nossos sentimentos que a gente precisa progredir. Ninguém aqui é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Ninguém aqui ainda é um espírito perfeito. Eu também aponto muito para os outros, como a Tarsila disse, mas eu queria gerar uma outra reflexão. Além de apontar para os outros, e nós fazemos isso com frequência, vocês, é uma pergunta, vocês são muito rotulados? Já foram rotulados? Muito? Como vocês se sentiram com isso? Às vezes é bom, às vezes você é rotulado até de maneira injusta, né? Ah, eu fui bem rotulado, eu não sou tudo isso que estão falando. É menos típico. Mas tipicamente nós somos rotulados também por causa das preconcepções que as outras pessoas criam da nossa capa. Eu adoraria contar aqui, entrevistar alguns rótulos, porque nós teremos histórias muito interessantes. Mas para exemplificar um pouco sobre isso, sobre como a gente se sente, eu vou contar uma história bem rapidinha que aconteceu comigo. Cada ser humano tem a sua individualidade. E eu sou uma pessoa empolgada. Né? Pode parecer que não, mas eu sou empolgado. Então, quando eu entro numa empresa, quando eu entro num negócio, eu falo assim, vamos fazer uma coisa? Não, vamos galera, vamos fazer e vamos acontecer. Só que tem gente que acha que isso é forçado, está no direito dessa pessoa. Eu trabalhei um tempo numa empresa e depois de muito tempo eu não tinha contato com um amigo meu e 2, 3 anos depois que eu criei confiança com ele, ele chegou para mim e falou assim, pô Will, hoje eu consigo gostar de você, mas cara, eu passei anos não aguentando olhar para sua cara. Acho que isso deve ter acontecido. Vocês têm algum amigo que vocês conheceram há 2, 3 anos atrás, ou muito tempo atrás, e depois que você ganha confiança, a pessoa fala, cara, eu tinha uma concepção diferente de você. Eu te achava isso, eu te achava daquilo, e depois que ela adentra, né, no conhecimento, ela muda essa concepção. Então isso aconteceu comigo. E é muito comum, né, quando nós somos rotulados, nós nos sentimos injustiçados. O que a gente tem que refletir sobre isso? Se nós, por vezes, rotulamos muitos os outros, nós também temos que ter a preconcepção que nós seremos rotulados e ter a paciência de compreender que a dificuldade que os outros têm, né, e não nos conhecermos de maneira mais profunda, nós também temos. E aí, ele pegou e falou para mim, ele falou assim, pô, cara, hoje eu tenho uma visão de você, mas a vontade que eu tinha era de te bater, eu não sei te explicar. Eu olhava para você e tinha vontade de te bater, porque eu achava você muito forçado. E não, era apenas uma característica que às vezes agrada uma pessoa, às vezes não agrada outra pessoa, que todos nós temos. Isso mostra um pouco da impaciência que nós temos com o comportamento dos outros, que nós julgamos não ser necessário e não respeitamos a individualidade de cada um deles. Né? E aí fica aquele questionamento, né, do porquê que nós usamos os rótulos. A gente citou algumas coisas aqui, de que a gente tem essas ideias pré-concebidas e tal. E aí, a gente colocou 2 pontos que foram muito importantes na discussão quando a gente estava montando a palestra. Que a gente colocou, poxa, a gente usa os rótulos por 2 grandes motivos. O primeiro deles é como um mecanismo de defesa. Então, é como se eu concluo que a outra pessoa, às vezes ela não é boa o suficiente para ter um contato comigo, ou às vezes ela é muito boa e eu preciso me encaixar e me adequar àquilo. E o segundo entra junto, que é o para se encaixar. Que aí a gente sabe que também, sendo mais jovens, principalmente na adolescência, é algo muito fácil. Do tipo, o adolescente ele quer se encaixar naquele grupo. Mas se a gente trouxer pra gente também no nosso dia a dia, no nosso ambiente corporativo, às vezes a gente faz isso. E é muito complicado. Porque quem não gosta de querer saber uma notícia que o colega tá falando do outro? Você quer estar sabendo da informação. Porque se você não está sabendo da informação, é como se você fosse o estranho, o excluído. Porque tá todo mundo lá, não, mas você viu que o fulano fez isso? E aí ele fez isso, e fez isso. E aí um vai dando corda e vai dando ideia pro outro. E aí entra nessa questão de que, tipo, olha, você já está pré-concebendo que porque a pessoa fez um ato, ela é julgada desse jeito e ela merece ser julgada de outro. E aí você está se adequando àquele grupo. Então,
entra muito nessa questão de falar assim, poxa, é como eu trouxe. Se eu rotulo as pessoas vão me rotular. E aí o ponto importante é, quando Jesus falou pra gente, amai ao próximo como a ti mesmo, ele não colocou amai o próximo ser. Não tinha um ser lá, não tinha umas reticências. Era ame o próximo como a si mesmo. Vixe, aí complicou mais ainda. Porque se eu amo o próximo como eu me amo, eu tô sabendo me amar? Ou eu também tô vivendo daqueles rótulos que as pessoas colocam em mim e impõem que eu tenho que ser daquela maneira? Então, também gera já uma reflexão um pouquinho maior. Bom, essa introdução ela mostra pra gente que é uma característica nossa ainda apontar o dedo para os outros e termos o dedo apontado pra gente diante dos nossos comportamentos. Mas a gente quer adentrar um pouco agora sobre o que efetivamente esse rótulo que nós criamos, e aqui é importante a gente separar. Sempre, como seres humanos, a gente vai ter um juízo de valor, a gente tem a possibilidade, né, de nos aproximarmos, de termos as nossas conexões com as pessoas que têm mais afinidade com a gente. O que a gente está citando aqui é aquele julgamento sem profundidade, aquele julgamento que não é um juízo de valor, é mais uma condenação da pessoa pelo seu próprio preconceito, pelo seu próprio sentimento, ainda que precisa ser lapidado. E o que esses rótulos eles afetam a nossa existência? Se você puder passar o próximo. Aí eu acho que a gente consegue ir para uma questão mais prática. Falei muito com a Tarsila quando estávamos ensaiando. Como essa rotulagem superficial que nós fazemos dos nossos irmãos, né? Todos nós somos seres humanos, estamos num planeta de provas e expiações, imperfeitos, gera segregações. E aí vamos lá. Quem aqui não tem um familiar que tem, e eu não vou entrar em contenda política, por favor, tá? Tem um familiar que vota no A e o outro vota no B. Quantos? Pessoal, quantas famílias se separam, arrumam briga por causa disso? Vocês já ouviram esse tipo de frase? O fulano que vota no ciclano não tem cérebro. Eu já estou me considerando melhor que o outro por causa de uma questão de liberdade de escolha que essa pessoa tem. Uma concepção política. E nós estamos falando, né, no nosso país, né, nosso país que, de verdade, a gente vive muito polarizado, né? É o grupo A e o grupo B, esquecendo da essência, esquecendo de que todos nós temos a liberdade de termos as nossas concepções políticas com respeito, independente se concordamos ou não. Então, aqui a gente gera uma reflexão em quantos rótulos estão segregando as pessoas. Eu posso dar um exemplo claro que eu vivenciei. Um amigo meu, ele separou da esposa na última eleição por causa de concepções políticas diferentes. Amigo, 10 anos de casamento. E a gente ficou um pouco sem entender, falando, mas como assim, cara? Não dava match às conversas, para você ver uma concepção política até onde ela pode gerar. Por quê? Porque um rotulou o outro. Eu sou mais inteligente porque eu voto no ciclano. Ela é menos inteligente e vice-versa. Isso gerou uma animosidade e um ódio muito grande. E é sobre isso, é sobre essa superficialidade, né, dessas segregações. Nós podemos citar exemplos mais lúdicos. Vocês já pararam para pensar que teve épocas que o Brasil ficou dividido por causa do fulano X do Big Brother versus o Y? Discussões. Não, mas como você vai votar nele para ficar na casa? Ele faz isso, isso e isso. E aí o outro fala, não, você está louca, você está louco. As pessoas brigam por causa disso. Onde está a essência? Onde que está o problema nessa questão do rótulo que a gente está tentando abordar? Quando eu acho que a minha opinião, né, ela é soberana sobre a do outro, eu não respeito a concepção que a pessoa tem, eu não conheço a história dela, eu estou me envaidecendo, eu estou colocando o meu orgulho. Que é tudo que o Espiritismo, a doutrina espírita e Jesus tenta nos explicar. Nós estamos aqui para quê? Para tentar mitigar o nosso orgulho e a nossa vaidade. E sermos mais humildes, e sermos mais tolerantes, e sermos agentes de pacificação. Então, quando eu rotulo demasiadamente uma outra pessoa, eu estou... E esse rótulo me gera um sentimento de animosidade por ela, eu estou me distanciando das verdades cristãs. Nós citamos aqui
A gente pode pegar outros exemplos. Eu me lembro quando criança, eu tenho uma imagem muito forte, talvez as pessoas aqui mais da minha geração vão lembrar. Eu lembro de uma briga, uma coisa que marcou muito a minha vida quando era na infância, uma briga que teve no estádio de um homem que pegou um pedaço de pau e deu na cabeça de uma outra pessoa dentro do estádio. Aquilo foi filmado. Eu nunca esqueço. Palmeiras e São Paulo, o amigo está aqui. E aí, eu era criança e eu falava assim, nossa, mas até que ponto, né, o fato de eu torcer para o time A e a Tarsila torcer para o time B, essas diferenças geram, partir de uma diferença de concepção, gera tanta animosidade. E nós, como estudantes, né, das reflexões de Jesus, como conscientizados pela doutrina espírita, a gente precisa fazer esse mergulho. Estamos indo para exemplos mais extremistas que acabam acontecendo. Eu vou citar um outro exemplo aqui também, tá? Vocês vão lembrar, aproximadamente há 10 anos atrás, aconteceu uma questão, acho que foi no Guarujá. Saiu uma notícia que uma pessoa tinha feito um abuso e circularam na internet, colocaram uma foto de uma pessoa. Vocês lembram desse caso? Quem mais lembra? Essa pessoa foi linchada e foi morta no meio da rua. Depois descobriram que não era a pessoa. Então, esse exemplo, ele vai no extremo do nosso espírito para que nós possamos pensar sobre isso. Quantas vezes nós não aprofundamos o conhecimento daquela outra pessoa, não sabemos da história dela e rotulamos e criamos uma concepção dela daquilo que nós imaginamos e ela realmente não é. É um pouco sobre isso que a gente queria também gerar de reflexão. E aí a Tá vai seguir o raciocínio aqui. E dentro do que a gente foi falando, né, sobre os rótulos e essa questão também dessas separações, a gente entra muito também na parte da segregação, né? E aí, semana passada, a gente teve o feriado da consciência negra e traz muito essa reflexão importante para a gente pensar. Hoje se tornou um feriado que é nacional, que causa essa questão da comoção e da gente pensar. E que a gente ainda está no mínimo de muitas coisas que a gente precisa pensar. Porque se a gente parar para pensar, a nossa história é muito grande nesse quesito de segregação. Então é por tom de pele, é por orientação sexual, é por identidade de gênero, é porque você é mulher, você é homem, você não é. E aí? E qual que é a questão de dizer que você é mais importante que outra pessoa só porque você tem uma determinada característica, uma determinada vivência, uma determinada experiência? Sendo que todos nós somos importantes. E voltando lá no que a gente falou, se o amar ao próximo como a ti mesmo não tem um si, por que a gente fica tão preso nessa questão de tipo, mas calma, se a pessoa não tem esse pensamento assim, não sei se eu consigo lidar muito bem com ela. E aí a gente não está entrando no ponto de falar assim, não, a pessoa ela apoia coisas assim, hediondas e eu sou obrigada a ficar com ela na minha vida. Não, também não é isso. Eu posso ter o meu pensamento, a pessoa pode ter o pensamento dela e a gente pode ter uma convivência razoável ou não. Desde que você também não fique guardando aquela raiva. Então, eu briguei com uma pessoa, briguei com um parente, e esse parente eu nunca mais falei com ele. Mas e aí, será que eu nunca mais falei com ele porque eu guardo aquela mágoa no meu peito? Do tipo, eu não quero voltar porque eu não sou obrigada a concordar com a posição dele. Ou, não, eu não quero porque eu não quero aceitar o simples fato de que ele pode ter outra opinião. Porque aí é o ponto do tipo, eu tô aprendendo a superar esses rótulos, essas ideias preconcebidas e essas questões, ou eu tô só simplesmente usando que tipo, a minha opinião sempre vai ser mais importante que aquela opinião. E aí, como eu falei, eu não preciso ficar com uma pessoa que me fez mal na minha vida. Porque se a gente lembrar lá daquela cena, daquele capítulo que tem no Boa Nova, e que é um clássico, em que Jesus e Pedro estão conversando sobre perdão, e Pedro pergunta para Jesus quantas vezes você tem que perdoar, e ele fala que é 70 vezes 7. Só que Pedro pergunta para ele também, mas então quer dizer que se a pessoa me fez o mal, eu tenho que ficar lá aguentando ela ficar pisando em mim? E Jesus fala, não foi isso que eu quis dizer. Em nenhum momento eu disse que você tem que ficar lá e aguentando ela fazer novamente. Eu disse que você tem que dar o perdão livremente e deixar o seu coração livre desse peso. Você não precisa ficar com aquela outra pessoa sempre no seu convívio ali toda hora, o tempo todo. Tá tudo bem.
O que importa é você não deixar o seu coração com esse peso da mágoa. E aí é muito importante quando a gente fala justamente sobre isso, sobre esse amor sem condições. Porque a gente ainda não ama exatamente como Jesus amou, né? A gente tem um amor que é muito condicionado. Então, eu te amo se você concorda comigo. Eu te amo se você não vai me fazer passar ciúmes. Eu te amo se você é mais bonito ou mais feio. Então, a gente sempre condiciona esse amor. A gente sempre coloca ele no quesito de, eu vou te amar desde que? Mas por que a gente faz isso? Exato. E nós separamos um trecho da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trecho ele está no capítulo 13, né? Eu ainda sou bom de algarismo romano, eu não lembro muito da escola, tá? No item 20, que é um texto sobre que Allan Kardec analisa a beneficência exclusiva. Então a gente vai fazer uma leitura aqui, uma reflexão, palavras tão bonitas. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes. Não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? E aqui, esse texto, quando nós estamos falando de rótulos, e nós somos... Vou fazer uma comparação que eu acho que vai ficar fácil para a gente compreender aqui. O fato de sermos espíritas já cria um rótulo na gente, não é verdade? Eu sempre faço essa brincadeira lá no Obreiros, na casa onde eu trabalho. Eu falo assim, vocês falam que são espíritas para todo mundo na família? Algumas pessoas evitam, né? Eu falo, tá? Eu falo que eu sou espírita. Eu falo numa família de evangélicos, né? A minha sogra falou, uma vez a minha sogra falou assim para mim, Will, você gosta de estudar espiritismo, né? Que bonitinho. Você gosta de estudar as coisas cristãs, mas você está no caminho errado. Por que você não vira pastor da igreja? Né? Ela já me falou várias vezes, eu falei, mas como assim, no caminho errado? Né? Então, o que a gente está querendo dizer isso? Ela adequa a admiração dela até certo ponto. E eu não estou falando mal da minha sogra, é só uma contestação, não é uma minha sogra, tudo bem? Mas ela adequa a concepção dela até um certo ponto. E é exatamente o que eu estou dizendo aqui. Jesus, ele não dava condições, não tinha condições para amar ninguém. Nós estamos longe, né, de ser um espírito puro como Jesus. Mas nós precisamos exercitar a nossa tolerância, exercitar as nossas diferenças, amar sem nenhum tipo de condição, ter condição de ser corintiano e respeitar o amigo palmeirense. A minha esposa teve uma doença no intestino e ela perdeu o intestino dela. Vocês sabem o que é uma bolsa de colostomia? Alguém que conhece o que é uma bolsa de colostomia? A minha esposa, uma menina jovem de 26 para 27 anos, teve uma doença, ficou designada no hospital, 70 dias numa UTI. 70 dias numa UTI. E aí, várias vezes eu ia no hospital e o médico me chamava de canto e falava, cara, eu não sei se ela vai sobreviver essa noite. Eu não sei se ela passa dessa noite. Eu voltava para casa chorando, orando, né, pedindo a Deus. E aí, o resumo da história, ela perdeu o intestino grosso dela, ela ficou colostomizada de maneira irreversível, já faz 17 anos que ela usa uma bolsa de colostomia. Eu sonhava em ser pai, nem sabia se ia poder ser pai. Mas, 5 anos depois, o médico liberou ela para poder engravidar. Assim que liberou, a gente conseguiu ter as nossas 2 filhas. O médico que fez o parto dela, em 30 anos de carreira, disse assim, eu nunca fiz um parto numa mulher colostomizada, então era uma gestação de risco. As 2 meninas vieram super bem, as gestações foram perfeitas, e logo quando ela ficou colostomizada, ela se rotulou falando assim, eu tenho uma anormalidade, você não precisa mais ficar casada comigo. Olha que loucura, eu me rotulei no início que eu não era digno dela, e depois que a gente estava casado, por causa de uma mudança, né, na apresentação dela, ela se rotulou que não podia. E ambos cederam um para o outro. Ninguém estava preocupado com o rótulo que o outro criava. A gente estava, né, de maneira genuína, amando o outro sem condições. Por que eu estou dando esse exemplo? Citei alguns exemplos lá mais lúdicos, mas esse é um pouco mais reflexivo. Porque se nós tivéssemos cedido
aos rótulos que nós mesmos criamos uns para os outros, de nós mesmos para os outros, nós não teríamos uma família, graças a Deus, super bem estruturada, com 2 filhas, estamos juntos até hoje. Então, eu acho que uma coisa que eu queria soltar antes, que a gente sempre tem que lembrar também, eu acho que todo mundo conhece, ou já ouviu falar, da parábola do bom samaritano. Que ela, para mim, é uma parábola que ao mesmo tempo é simples, ela é super complexa. E aí fica pra gente esse pequeno ensinamento, que é grande na verdade, que é a questão de o quanto nós estamos olhando para outra pessoa quando nós fazemos alguma coisa para ela, né? Então, nessa parábola, justamente vem um samaritano que vai socorrer uma pessoa que foi violentada, agredida no meio da rua, onde 2 outras pessoas que eram religiosas, que tinham poder aquisitivo e tal, e não pararam para socorrer aquela pessoa. Enquanto o samaritano, que era uma pessoa simples, mas era julgada naquela época, era rotulada por ser uma pessoa que era excluída, que não fazia nada, foi lá e socorreu outra pessoa que ele não conhecia, simplesmente porque ele sentiu no coração que ele devia fazer aquilo. E aí é o ponto de que como nós podemos ser samaritanos no nosso dia a dia, né? No nosso momento, na nossa rotina. E a nossa lição para casa é justamente, se vocês já tiveram em algum momento da vida uma briga, uma discussão ou uma indisposição com alguém que vocês rotularam ou que vocês foram rotulados, tirem essa semana para refletir se vocês conseguiriam trazer de volta essa pessoa para a vida de vocês. E aí é como a gente citou no começo. Não é necessário você trazer de volta para a sua vida uma pessoa que te fez só mal. Mas reflita se aquele sentimento que você tem dessa pessoa, ele pode ser tirado do seu coração. Se é um sentimento de mágoa, se é um sentimento de raiva, que ele possa ser amenizado aos poucos. E que no dia a dia, você leve essa lição de falar assim, poxa, hoje eu acho que eu vou sentir um pouquinho menos de raiva daquela pessoa. E no dia seguinte de novo, e no dia seguinte de novo. Até que você chegue num ponto que você fala assim, nossa, acho que eu nem tenho mais raiva daquela pessoa. Ela me fez aquela situação e tá tudo bem, sabe? Que Deus cuide da vida dela, que cuide da minha e que a gente consiga seguir nossos caminhos. Se for possível, juntos, em algum momento, e se não for, tudo bem também. E aí, vamos encaminhando já para o final. E queríamos agradecer por vocês estarem aqui conosco hoje e pedir para a gente fazer a nossa prece. Vamos então nesse momento, acalmando os nossos corações, agradecendo a espiritualidade amiga que esteve aqui conosco, agradecendo a cada um que tirou um momento da sua semana para estar aqui, abrindo o seu coração para os aprendizados, para o ensinamento, para a boa vontade de seguir mais um dia, mais uma semana, sendo um pouquinho melhor do que foi no dia anterior. Que possamos sair daqui hoje renovados com esse aprendizado, levando as palavras do Mestre Jesus em nosso coração, que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, que possamos a cada dia tentar sermos um pouco melhor do que fomos no dia anterior, levando sempre o amor e a luz do Mestre Jesus em nossos corações, que possamos sair daqui então melhor do que aqui adentramos, que assim seja.